queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Numa série, começamos no capítulo 1 e vimos que nada no contexto social, político, histórico, pessoal pode impedir que os planos de Deus se realizem. Estudamos o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, eu não vou repetir tudo que aprendemos juntos nesses capítulos, mas hoje nós continuamos no capítulo 5 agora de manhã, e à noite, se Deus quiser, no capítulo 6. Lembrando que capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos encontrar o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E algumas pessoas discutem se foi todo ele pregado uma única vez por Jesus, num único momento, num único culto, capítulos 5, 6 e 7, ou se foi em um congresso. Jesus num dia falou capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Bom, isso para nós não é o mais importante, nós não temos detido nesses detalhes, mas procurado de uma forma insistente diante de Deus, juntar todo o conteúdo de um capítulo numa única lição. No capítulo 5 nós temos 48 versículos, é onde começa o Sermão do Monte. Dos versículos 1 até o versículo 12, nós lemos sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes. Quando Jesus começa a ensinar, ele diz-nos o texto que ele assenta aos pés do monte, ou no monte. Lucas dá-nos a entender que é embaixo no monte, mas é o Sermão do Monte. E os discípulos se aproximam, e ele começa a ensinar, então, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e continua até o versículo 12. No versículos 13 ao 16, ele fala sobre o porquê dessas virtudes, ou de uma forma mais direta, e você vai entender bem por que nós estamos aqui. Depois dos versos 17 até o 48, ele mostra um pouco do Antigo Testamento, as leis, os princípios do Antigo Testamento, dos versos 13 até o verso 48. Juntar tudo isso numa única lição, num único princípio, não é fácil, porque nós vamos encontrar milhares de lições, de verdades nesse capítulo, nesse único capítulo. E principalmente também casar essa única lição com o contexto no qual vivemos, que é um contexto de crise, de pandemia e de outros tantos problemas. Mas eu quero chamar a atenção de todos para o versículo 14, apenas a primeira parte do versículo 14. No meio do capítulo, nós vamos parar na primeira frase do verso 14, e vamos tentar entender todo o capítulo a partir dessa frase, quando Jesus, ensinando, depois de falar sobre as bem-aventuranças, ele diz aos seus discípulos no verso 14: vós sois a luz do mundo. Aqueles que se aproximaram dele, quando ele se assentou, logo no início do seu ministério, no nascedouro, sem um tempo grande de caminhada, mas ele olha para os seus seguidores e ele não declara que eles seriam: vós sereis a luz do mundo. Mas ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ele usa de uma metáfora da lâmpada, ele usa a luz como figura de linguagem, para mostrar algo que eu quero colocar como tema do estudo do capítulo 5 nesta manhã. É que eu preciso e eu posso brilhar mais a partir de hoje. Esse é o tema que eu quero considerar, juntando todos os versículos, que nós vamos pensar, juntando todos os versículos do capítulo 5. Repito, você encontrará outras tantas lições, mas uma delas que me chamou a atenção e que mexeu comigo, é que eu preciso. E Deus me livre
de dizer, sempre na segunda pessoa, qualquer proposta, qualquer princípio, qualquer ensinamento, que você precisa. Mas ou na primeira pessoa do singular, com prioridade, ou na primeira pessoa do plural. Nós precisamos e podemos brilhar mais a partir de hoje. Nós precisamos. A primeira consideração, diante dessa verdade, de que eu preciso e posso brilhar mais a partir de hoje, numa linguagem mais coloquial, ou um sinônimo, eu preciso ser menos fútil a partir de hoje, eu posso e preciso não estar meio apagado a partir de hoje, eu preciso de estar aceso a partir de hoje, mais e mais e mais. A primeira consideração é que o mundo geme, o mundo grita. O primeiro tópico que eu quero considerar a partir deste título é que há uma necessidade gritante de luz no mundo. Há um gemido desesperado de todos os habitantes do planeta por luz. Nós não estamos vivendo um momento de eclipse, mas de uma densa escuridão. Portanto, precisamos ter luz. O mundo clama por modelos de luz, que sejam luz. O mundo clama por pessoas que tenham brilho. E por quê? No Evangelho de João, no capítulo 11, diz assim, que sem luz nós tropeçamos. E quando tropeçamos, arranhamos, sangramos. Um dos motivos pelos quais precisamos de luz, e usando dessa metáfora também para a existência, é que nas trevas nós não sabemos para onde estamos indo. Experimente mudar os móveis de lugar dentro de casa, ou melhor, peça alguém para mudar os móveis de lugar dentro da sua casa, e apagar as luzes, e à noite então você entra. Com certeza você vai tropicar, você vai tropeçar, melhor, você vai arranhar, você vai quebrar. Há uma necessidade de que a luz seja acesa para você saber como andar no ambiente. O profeta disse que o mundo está cambaleando, então as coisas estão ficando fora do lugar, e cada vez mais nós precisamos de luz para saber aonde estamos indo e como andar no meio da situação, porque chega de arranhões, chega de feridas, chega de pernas quebradas na alma, na existência, na história de cada um de nós. Chega de sangrar sem luz. Nós e tantos outros estamos caindo a todo instante. Mas a luz, ela não só nos ajuda a conduzirmos no ambiente, mas a verdade é que sem luz é possível também nós perdermos valores, não percebermos que perdemos e também não acharmos. Preste atenção. Sem luz nós tropeçamos. É o que vem acontecendo comigo e com você talvez. Queira Deus que não esteja acontecendo com você. Mas como há uma densa escuridão, no caminhar, arranhamos porque caímos, sangramos. Mas a necessidade de luz se faz também porque sem luz nós podemos perder a carteira. Não percebermos que ela caiu, e nem aonde ela caiu. Ou pode ser uma joia que se desloca do seu pescoço, e você não percebe, por causa da falta de luz. Ou seja, outra coisa importante, eu estou usando de metáfora, mas vamos pensar dos valores da vida. O filho pródigo, ele estava sem luz no chiqueiro de porcos, e ele comia lavagens. Até que veio a luz e o iluminou. Saulo, na estrada de Damasco, ele estava sem luz, e ele estava jogando fora valores. Grandes cristãos como Estevão
Saulo estava sem luz, até que uma luz do céu lhe vem, e ele então percebe o que estava perdendo, e acha, sem luz, nós perdemos valores caros, não percebemos que perdemos, e nem vamos achar com facilidade. Lucas capítulo 15, pastor Rogério pregou domingo passado à noite sobre Lucas capítulo 15, o texto da dracma perdida, quando a mulher acende a luz e varre a casa, mas primeiro ela acende a luz. Então há uma necessidade de luz, para que eu pare de me machucar, para que eu não ponha a perder coisas importantes e valiosas, e depois não as encontre. Mas há uma necessidade de luz também, porque coisas nocivas têm prazer na luz, ou nas trevas. E então, não tendo luz, elas proliferam. Eu já ensinei a turma aqui a fazer uma experiência em casa. Pegar uma xícara, deixar um pouco de café, e se não tem ratos e baratas na sua casa, você procurasse, pedisse alguém para arrumar alguns ratos e baratas, e você de noite então coloca uma xícara com um pouco de café frio em cima da mesa, e solta ao redor da mesa, tira de uma caixa de sapatos baratas vivas e ratos, apaga a luz, deixa também um pedaço de queijo em cima da mesa, e nas trevas os ratos e baratas fazem a maior balada. Talvez você nunca viu um rato dançando com uma barata, um shot. E você diz, pastor, mas é possível um rato dançar com a barata? É porque esse forró só acontece nas trevas. Mas se você então chegar na cozinha, depois de ter aberto a caixa de sapatos, soltado as baratas e os ratos, a xícara de café, o queijo na mesa, e eles estão ali fazendo aquele auê, e você acende a luz, num instante, eles desaparecem. Num instante, eles detestam a luz. O mundo está gritando por luz, gemendo, pedindo luz, porque sem luz nós tropeçamos, porque sem luz nós perdemos, não percebemos que perdemos e nem conseguimos achar, e em terceiro lugar, porque sem luz, o que é nojento, nocivo, prolifera. Ratos e baratas amam a escuridão. Amam a escuridão. A partir do momento que nós nos tornamos luz, eu e você precisamos brilhar mais a partir de hoje. Ratos e baratas não aguentarão, não suportarão se aproximar de nós. Ratos e baratas não aguentarão ficar perto de nós. Eles fugirão. Eles só terão espaços a partir do momento que formos trevas também. É preciso ser luz, há um grito, há um gemido. E quanto mais perto do fim, queridos, nós vamos estudar isso quando chegarmos em Mateus capítulo 25, lá na parábola das virgens nécias, nós vamos perceber isso com mais detalhe, mas quanto mais perto do fim, do apocalipse, do momento apoteótico da história humana, quando Jesus estiver voltando, quanto mais perto desse momento, mais trevas perceberemos na história. Quanto mais perto do fim, mais trevas. Quanto mais trevas, mais necessidade de luz. Se o sol não raiar durante o dia, ou ficar meio embaçado o tempo, precisamos de luz. Então, quanto mais perto do fim, nós teremos mais trevas. E quanto mais trevas, mais aumenta o gemido por luz. E a questão é que não é a humanidade que está sendo tão somente prejudicada. Eu e você também sofremos, se não formos luz. Não é um benefício apenas para os outros, assumirmos o nosso papel, mas Jesus Cristo disse àqueles que se aproximaram dele, em Mateus 5, verso 14,
E nós estamos estudando o capítulo 5, para você que ligou agora, aí no YouTube, beijão para você. Mas nós estamos pensando, a partir do verso 14, a parte A, vós sois a luz do mundo, você é luz, e precisa brilhar. E se você brilha, eu e você, se nós brilharmos mais, tropeçaremos menos, perderemos menos, e teremos menos ratos e baratas ao nosso redor. Então precisamos brilhar, não só por causa dos outros, mas por causa de nós mesmos. Segunda consideração é que essa necessidade gritante de luz, ela acontece porque também, quanto mais vai chegando o fim, quem deveria ser luz, está plugado numa tomada errada. E é o que nós encontramos no capítulo 5. No capítulo 5, Jesus reúne e diz: olha, minha proposta é que vocês sejam luz. No meu reino, é que vocês iluminem o mundo. Então eu tenho um plano para vocês. Vocês vão iluminar a história, para que pessoas arranhem menos, sangrem menos, para que pessoas percam valores menos. Vocês serão luz no mundo. Mas a verdade é que quanto mais próximo do retorno de Jesus, e ele vai deixar isso bem claro, nós vamos ver no Evangelho segundo Mateus, que as trevas vão aumentando por causa da apostasia. E traduzindo apostasia dentro desse contexto do capítulo 5, é justamente a ausência de quem deveria iluminar, a falta, a fraqueza, a baixa voltagem de quem devia produzir um clarão. E, queridos, entre tantos problemas pelos quais nós não brilhamos como deveríamos brilhar, mas em nome de Jesus, não são do Espírito Santo, eu disse que eu preciso e eu posso começar a brilhar mais a partir de hoje. Que Deus, na unção do seu Espírito, me capacite para que eu possa brilhar mais nesse mundo de densas trevas, e você também. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos não estar meio apagados, para que nós possamos estarmos fora do propósito. Mas entre tantos motivos pelos quais nós podemos perder a luz, esse texto trata justamente desse plugar da tomada no lugar errado. Quem deveria ser luz? Deixa eu dizer aqui, ainda em metáfora, que nós somos 110 volts. E Jesus então vai falar de um projeto do Antigo Testamento que exigia 220 volts. E ele vai tratar do religiosismo, dos fariseus. Ele vai tratar do legalismo, que é justamente a tomada errada, onde podemos estar ligados e por causa disso não iluminamos. Vale observar que grande parte do texto trata dessa tomada errada, que pode fazer com que mesmo estando na religião, numa denominação, eu acreditar que entreguei minha vida a Jesus, mas por causa da lei, sem graça, eu não estar brilhando como devia.
aumentar o meu sentimento de impotência. Porque o que ele vai apresentar daqui para frente é justamente essa diferença de uma base de tomada de 110, leve, para uma base de tomada de 220 volts, que é o Antigo Testamento, a lei. Uma base é a graça, 110 volts. Outra base é a lei, 220, pesada, forte, pode matar. Uma base chama Moisés, é da marca Moisés. Uma base de plugar a tomada chama Moisés. A outra base de plugar a tomada chama Jesus. Então no verso 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas no final, depois do versículo 17, ele começa a falar dessa base que, se plugarmos nela, nós vamos explodir. Porque como nós somos 110 volts, nós vamos explodir se ligarmos na tomada, na base de Moisés de 220, do legalismo. Impossível! E aí, sentindo impotentes, nós não vamos fazer esforço nenhum para brilhar, e as trevas continuarão. Há um gemido por luz, porque sem luz arranhamos, sem luz nós perdemos e não achamos, sem luz ratos e baratas proliferam. Mas o gemido aumenta, porque não poucas vezes na caminhada religiosa, nós que éramos para estarmos plugados na tomada da graça, estamos plugados na tomada da lei. Que éramos para estar plugados em Jesus, estamos plugados em Moisés. Eu estou dizendo que nós, que reunimos para adorar, buscar, servir Jesus, deveríamos estar brilhando mais. Mas como a lei de Moisés, essa base, ela encarnou em muitos de nós religiosos, ela se transformou verdade absoluta, nós então nos sentimos impotentes. E aí, para que brilhar se nós não vamos conseguir? Veja se não é isso que trata os versículos seguintes, e Jesus parece até usar de certa ironia, porque Mateus está escrevendo, queridos, deixa eu até lembrar aqui, para os judeus. Eu disse isso logo no primeiro capítulo. Mateus está escrevendo para os judeus que eram legalistas em extremo. Além dos princípios bíblicos, eles aumentaram os artigos. Eles eram extremamente, eles colocavam um fardo sobre as pessoas, como que dizendo: você jamais será luz. A especialidade dos legalistas, dos fariseus, dos judeus na sua maioria nesses dias, era essa: dizer para todos, jamais, é impossível. E me parece que Jesus usa até de certa ironia quando ele se refere a esse projeto, porque esse projeto aparece no Antigo Testamento para mostrar a importância da graça, a importância da cruz, para nos levar a depender de Jesus. Talvez você pergunte: pastor, mas mudaram os princípios? Porque daqui para frente ele vai falar de homicídio, ele vai falar de ódio, de problemas no relacionamento, ele vai falar de oferta na igreja, ele vai falar de adultério. Mudaram esses valores? Não, querido. Só que os judeus aumentaram o fardo, a cobrança, não havia nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia. Os valores éticos, morais são inalteráveis, mas os judeus não apresentavam nenhuma alternativa, nenhuma piedade, nenhuma segunda chance. E daí então, como ser luz? Olhe bem, Jesus tratando do assunto, e eu repito, parece-me com certa ironia, porque ele diz no versículo 18 e 19, aí do capítulo 5, quem alterar um tio, ou uma vírgula da lei, já está lascado. Ele está dizendo: olha, já que vocês querem ligar a tomada da existência no plug do legalismo, pesado,
de uma religião sem graça, sem misericórdia, sem segunda chance. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: cumpram todas as leis, porque se deixar de cumprir a menor delas, vocês serão menores no reino dos céus. Eu disse que é ironia porque dá a ideia de que Deus tem filhos prediletos, e de que quem aceitou Jesus tem uns que são mais amados e outros menos amados. Eu quero dizer que, ainda que apenas um dedo meu ou seu encoste na cruz pela fé, nós somos amados tanto quanto quem teve a oportunidade de abraçá-la. Deus não tem filhos prediletos. Mas Jesus está tratando de um povo que acreditava que pelas obras, que pelo comportamento, então ele diz: olha, já que vocês querem então viver plugados na base de Moisés, da marca Moisés, do legalismo, e vocês não entenderam que tudo que Moisés fez e aparece no Antigo Testamento é para apontar para mim. Jesus é o centro das Escrituras, é o assunto principal. Aí ele diz assim: então vamos levar isso a sério? Se quebrar um i ou um tio da lei, não precisa quebrar a lei toda não, mas uma vírgula que você falar errado, você já está lascado. Versículo 18 e 19, versículo 21 e 22, ele fala do homicídio, e ele diz assim: se alguém irar contra o seu irmão, vai para o inferno. Se você chamar, ele falou, vocês querem viver um fardo religioso, achando que quanto mais se cobra, é mais fácil brilhar? Então eu vou dizer para você o seguinte: se você chamar alguém de burro, ou de boba, ou de idiota, você é réu do inferno. Se você irar contra alguém, você já está no inferno. E eu volto a dizer, a mim me parece que Jesus está olhando para os judeus para ver a cara deles assim, com uma certa ironia santa, porque quem não se ira nessa vida? Quem tem carro? Não precisa levantar a mão aí na sua casa não. Quem tem carro e nunca deu uma buzinada com ira, com vontade de, no lugar da buzina, dar um tiro em quem está na frente? Não, aquela buzina foi só para alertar. Não, foi ira. Ele disse: quem chamar seu irmão de tolo, ou de burro, ou de idiota, já é réu do inferno. Querido, quem nos tira do inferno? É o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas Jesus dizendo para eles: vocês querem estar plugado no fardo, então eu vou apertar um pouco mais, Moisés disse: não matarás. Eu digo o seguinte: se você ficar nervoso, você já matou, você é assassino. Fernandinha Beira-Mar, se você fica nervoso, porque o arroz queimou, porque o vaso do banheiro está molhado, se você ficar nervoso porque as suas coisas não estão no lugar, você já vai para o inferno. Diante disso, o pessoal falou: então não tem como ser luz. Não tem como ser luz, porque a minha natureza, por mais que eu tenha disciplina, cuidado, mas tem hora que dá vontade de esganar umas pessoas. Eu estou falando de mim, você pode não ter esse distúrbio que eu tenho, mas tem pessoas que às vezes dá vontade de você espremer, de você bater até sangrar. E Jesus disse: se você tiver esse sentimento no coração, você já está no inferno. E Jesus continua falando sobre a lei, a base de plugar de Moisés, no versículo 23 até o 26, ele diz o seguinte: se assim nos comportarmos, não podemos trazer nem oferta no altar, e nunca janelas do céu estarão abertas sobre nossa cabeça. Olha o que Jesus fala nos versos 23 a 26, irmãos. Ele diz o seguinte: se você sabe que alguém não gosta de você, é o que ele diz lá, você descobre que alguém não gosta de você, você nem sabia disso,
Aí, alguém fala, você sabia que fulano não gosta de você, te odeia. Você tem que ir lá primeiro, para essa pessoa que talvez você nem conheça, talvez essa pessoa que não está nem perto de você, ela mora lá no Polo Norte, mas ela viu você pelo YouTube, pelo Instagram, e não gostou de você, por causa do seu partido político, por causa da sua cor, por causa da sua ideologia, ela não gostou. E Jesus disse que você leu lá a curtida dela, e na curtida dela ela disse, não gostei de você. Olha o que diz nos versos 23 a 26, ele diz, você não terá janelas do céu abertas sobre sua cabeça, porque você não vai poder colocar sua oferta no altar. Ele disse, vocês querem brincar? Se não sabe brincar, não desce para o play. Vocês querem brincar de lei? Vocês querem brincar de legalismo? Vocês querem brincar de pressão, de jugo? Vocês querem apagar todas as luzes com o religiosismo? Querido, eu não estou falando de outra maneira que a luz pode ser apagada, do lado de fora. Eu estou dizendo da fonte geradora, de onde as luzes sairiam para lá, da própria religião. Ele diz, então vocês querem apagar as luzes mesmo, não querem deixar ninguém brilhar. Então não chama ninguém de idiota, porque você já está no inferno. E tem mais, se você souber ver uma clicada de alguém, uma curtida de alguém, e a pessoa falou que não gostou da sua posição, você acha essa pessoa, porque se você não achar, você não pode jamais ter bênção na área material. Jesus disse mais, versículo 27 e 28, até o 30, ele diz o seguinte, Moisés disse, não adulterarás. Agora eu vou dizer para vocês, já que vocês querem tratar da lei, eu vou dizer para vocês aqui uma interpretação que vocês não tiveram. Se alguém apenas olhar para um homem e falar, que gato, que pão, olhar para uma mulher e dizer assim, que gata, que pantera, você já está perdido. Se você olhar, e você pode até espiritualizar, dizendo, glórias a Deus, por uma criação tão bonita, Senhor, como Tu és sábio, fez um homem tão bonito desse, louvado seja o Teu nome, Senhor, como o Senhor soube esculpir uma mulher como essa, louvado seja o Senhor por essa mulher. Você pode até espiritualizar, mas se você pensou para além disso, e deixa eu te dizer uma coisa, inclui nessa palavra de Jesus, ejaculação noturna. Porque ninguém tem ejaculação noturna pensando em pneu de caminhão, pensando em uma cadeira da igreja, né? Mas ele diz, se você tem um pensamento, então você já está lascado, já é réu do inferno. E ele diz, se você quer então evitar isso, arranca, olha o que está escrito lá no versículo 29, arranca o seu membro. Não, lá não fala só sobre arrancar a mão, os olhos, a perna, não. Fala sobre membro. Se é que você me entende o que eu estou falando. Repito, talvez você entrou agora e está assustado com tudo isso. Jesus disse que é para nós sermos luz. Mas para sermos luz, nós precisamos estar plugados na tomada da graça. E no capítulo 5 ele fala da tomada da graça e da tomada da lei. A tomada da lei está nesse bloco de versículos que eu estou lendo, onde Jesus diz, vocês querem então brincar com a lei? A lei é 220, vocês vão explodir, vocês não aguentarão. Eu não sei se você sabe disso. Hoje quase todas as tomadas são 220, o telefone celular, ele tem já um conversor natural. Mas quem tem um pouquinho mais de 20 anos sabe que nem sempre foi assim. E nem também hoje, em todos os lugares são assim. Se você liga um aparelho que é 110 volts, numa tomada de 220, ele explode, ele queima.
Tem muitas lâmpadas queimadas, há muitas lâmpadas queimadas, existencialmente, cristãos queimados, que não acendem, porque ligaram no 220 da lei, do peso, do fardo, da alta voltagem. E aí no capítulo 5, quando Jesus então pede para nós sermos luz, ele deixa claro, que no 220 não vai dar não. Continua aí, no versículo 31 e 32, ele fala da separação no casamento. Ele diz assim, então obedeçam, apenas a mulher que vai se lascar nisso, viva diante da lei, apenas a mulher, ela será prostituta, não importa, mas ela será prostituta. E segundo, nunca mais case novamente. A severidade da lei. Continuando, versículos 33 até o 37, ele fala sobre o juramento. Ele diz, não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, não faça promessa nenhuma, para não cumprir. Porque se você falar sim e for não, você está possuído pelo demônio. Gente, Jesus pegou a lei, ele não retirou os princípios, mas ele mostrou que é impossível essa perfeição numa obediência completa, exata. Ele disse, bom, então vocês querem achar que vão brilhar porque vocês fazem juramentos, promessas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, se você falar sim, for não, falar não e for sim, isso é sinal que você já está com o diabo no corpo, para quem vive debaixo da lei. Pergunto, queridos, será que tem algum ouvinte, alguém participando do culto pelo YouTube, ou aqui, servindo, que nunca passou por uma loja e prometeu que ia voltar, e não voltou? Hein? Você passa por uma loja e pergunta o preço, aí você vê que o preço não está legal, que o material não é bom, mas para o vendedor não ficar sem graça, ele diz, obrigado, depois eu volto. O que é isso? Um juramento. E não cumpriu. Debaixo da lei, você está possesso. Ah, mas foi um juramento. Não. Não sabe brincar, não desce para o play. Não seremos luz plugados na tomada de Moisés. Quantos pais fazem juramentos e não cumprem com seus filhos? Meu filho, se você falar isso de novo, você vai levar uma surra. Eu vou encher sua boca de pimenta. Aí o filho faz de novo, e que der pimenta, e que der a surra. Talvez alguém diga, bom, eu tomei a surra, e meu pai encheu minha boca de pimenta. Eu quero te dizer, você vai para o Guinness, é um caso raro, porque a maioria dos pais não cumpre os votos que fazem, nesse sentido de punição. Aí alguém pode depois me mandar no WhatsApp, pastor, o senhor está fazendo apologia a bater, a encher a boca do filho de pimenta? Não! Não estou fazendo apologia à imoralidade, ao homicídio, nem à separação, não estou fazendo defesa do açoite nas crianças, não! Entenda o que eu estou dizendo, é que o religiosismo, ele pode fazer com que eu não brilhe, ou você não brilhe, como qualquer outra porcaria do mundo lá fora. Se eu plugar minha vida na lei, achando que serei luz pelo fato de obedecê-la com exatidão, eu vou me sentir impotente, incapaz, eu vou me sentir uma tragédia. Olha lá no verso 38 ao 42, ele diz, você tem que ter reação zero. Reação zero. Se te tomou a capa, dá a túnica. Se andou uma milha, anda duas. Tem algumas pessoas que dizem, já estou na 100ª milha, achando que isso é que vai levá-los para o céu.
que leva para o céu é Jesus Cristo. Quem andou milhões de milhas por nós para vir do céu na terra, morrer na cruz, foi Ele. Não é a milha que eu ando que vai alterar. E nessa questão da reação, no verso 42, você quer brincar de lei? Você diz, não pastor, mas tem que ser assim. Então brinca. Olha no verso 42 e cumpra. Cumpra. No 42 ele diz assim, todo mundo que te pedir alguma coisa você dá. E empreste dinheiro a todos. Eu queria, caso alguém estiver nos ouvindo, insista em viver plugado na tomada da lei de Moisés, me procure, me mande um WhatsApp, porque eu vou te pedir um empréstimo. E se você desobedecer, você não será luz. Você tem que me emprestar. Se eu falar 1 bilhão, você está escrito aqui no verso de número 42. Empreste a todos que te pedirem. Se você não me conhece, está assistindo por acaso, me manda um WhatsApp. Melhor ainda, você nem sabe onde eu moro, total, e eu vou te pedir emprestado, você deposita na minha conta amanhã. Isso é a lei. É a lei. Jesus está interpretando a lei como ela de fato deveria ser interpretada, para mostrar a incapacidade, a impotência humana de se salvar por si mesmo, sem a misericórdia, sem a graça, sem o perdão. Bom, então, vamos lá, retornando, o mundo geme desesperadamente por luz. Vamos lá. O mundo geme desesperadamente por luz. Nós estamos arranhando, perdendo valores e não achamos. Ratos e baratas estão proliferando. Segundo, quem deveria ser luz, por alguns motivos não está sendo. E um deles é o legalismo religioso, que coloca um balaio para cobrir a luz e não deixá-la brilhar, que impede com que as pessoas reflitam a luz da graça, do amor, do perdão do Senhor. E aí então, concluindo o capítulo 5, eu volto para o início, onde diz o texto que Jesus assentou e ele começou a ensinar aos seus discípulos. E ele começa a ensinar aos seus discípulos e ele vai dizer então sobre a base de tomada de 110 watts. Ele que era 220, ele cumpriu a lei. Jesus, 220. Eu não sei se você está entendendo a metáfora, mas eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Jesus, 220 volts, ele cumpre a lei, 220. Aí ele assenta no monte, e ele divide com os de 110. Diz no versículo 1 do capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Só o fato de assentar, já demonstra graça, misericórdia. Já demonstra que o 220 quer repartir com os de 110. Só essa palavra assentar, Jesus sentou ali, o Rei da Glória sentou com o pessoal, já demonstra amor. E diz que aproximaram-se os seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo, os discípulos se aproximaram. E aí então, queridos, eu quero te dizer como ser luz, como ser luz. Depois leia as peças da luz, os pedaços da luz, no primeiro parágrafo, as bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e ele vai falando. Não é? Eu coloquei na tela aí o verso 8, quando ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Preste atenção, como ser luz? Como ser luz? Aproximando de Jesus.
Jesus assentou no monte. Volta no versículo 1, por favor. Versículo 1 do capítulo 5. Diz assim, que Jesus, vendo as multidões, ele assentou e os discípulos se aproximaram dele. Não um registro que ele tenha convidado, mas eles aproximaram dele. Aproximaram dele. Qual é o segredo para ser luz? Aproximar de Jesus. E perceber o antagonismo, a forma paradoxal como ele apresenta a ética, os valores, com tanta candura, ternura, diferente de Moisés. Não que Moisés fosse um pecador desgraçado, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que Moisés estava mostrando o quão sério era para apontar para Cristo. E agora Jesus, eu estou dizendo que ele é 220, 2 fases. O ensinamento dele é de 2 fases. É um ensinamento positivo e com recompensa. Ele ensina positivamente e prometendo recompensa. Enquanto Moisés diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, Jesus disse, nenhuma vez não. No primeiro tópico do seu sermão, antes de falar que aqueles seriam os ingredientes da luz, ele disse, bem-aventurados os humildes. Olha como é diferente quando ele diz, bem-aventurados os limpos de coração. Eu estava conversando com o pastor Mário, que está aqui há dias atrás, e também com o pastor Lutero, sobre essa palavra bem-aventurados, que sempre foi traduzida por muitos a traduziram como felicidade. Felicidade. Felizes os humildes, felizes os que choram, felizes os mansos. Não. Essa palavra no original, no aramaico, que aparece no Salmo 1, no Salmo 119, essa palavra não quer dizer tão somente uma felicidade estática. Eu estou feliz. Não. Ele está dizendo, você avança com alegria. Você caminha com alegria. Não é uma felicidade estática. Você está bem? Estou bem. Aí daí? O que adianta você estar bem? Quando Jesus diz bem-aventurado, ele está dizendo, vocês espalharão graça, virtude, socorro, alegria, se vocês forem humildes, se vocês forem mansos. E eu quero dizer uma outra coisa, ele não só foi positivo no seu ensino, porque o ensino positivo, ele dá muito mais resultado do que o ensino negativo. E como eu estou falando aqui de religião, religiosismo, e quem participa daqui sabe que eu não escondo nada disso, mas o maior número de problemas que acontece em todas as áreas, no que concerne a religiosos, tem a ver com aqueles que vivem debaixo do tacão da lei, do não. Bom, deixa eu ilustrar isso de outra forma. Tem uma criança na sua casa, veja uma coisa que a criança nem viu, talvez um copo na pia, aí você diz assim, não toque naquele copo. O nosso cérebro tem um tradutor da Torre de Babel, que ficou até hoje em nós, que quando você diz não, quer dizer toque naquele copo e quebre. E a criança vai lá e quebra. Aí apanha. Agora nem fala no assunto. E a criança nem vai perceber o copo. Ou fale de uma maneira positiva.
Jesus ensinou de uma forma positiva: aqueles que forem limpos de coração andarão felizes. E tem mais, eu vou dar um presente grandão para você: você verá a Deus. Não é uma promessa escatológica somente, ver a Deus na eternidade, mas verá a Deus pela fé aqui na terra. Fantástico, fantástico. Jesus, ele mostra que nós podemos ser luz. Eu posso ser. Oi. Esse. Então tá. Eu posso ser luz. Eu posso ser luz. Eu não estou debaixo da lei de Moisés, que diz que se eu chamei alguém de bobo, eu já estou no inferno. Ah, quantas pessoas já chamei de boba, de sonsa? Que me perdoe. Quantas buzinadas eu já dei com raiva? Que me perdoe, mas eu dei. Não vou mentir. Não vou mentir. E quantas pessoas já mostraram que tem raiva de mim e eu não fui atrás delas e nem vou. Colocam lá no Instagram, não sei aonde, que não gosta de mim, eu nem respondo. Eu não estou debaixo dessa lei. Cruel. Eu só não citei aí o finalzinho lá do segundo parágrafo, lá no versículo de número 48, quando Jesus encerra falando da lei, ele chega ao extremo de dizer o seguinte: você quer viver debaixo da lei mesmo assim, cobrando tal, e se autopunindo, se autoflagelando, você tendo medo, você faz tudo por medo, nada por amor. Porque quem vive debaixo da lei só faz o que pede, porque não faz por amor. Quem vive debaixo da lei só faz o que pede, porque não faz por amor. Aí Jesus disse: olha o problema. E ele conclui no verso 48, quem vive debaixo da lei tem que ser perfeito igual Deus é perfeito, senão não passa no teste. Como? Sede perfeitos, verso 48, no capítulo 5. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, quando você está plugado, quando nós estamos plugados na graça, naquele que se fez, que era 220 volts e se fez 110, aproximamos dele. João 8,12 diz: aquele que me segue não andará em trevas, porque nele tem luz, tem luz, tem luz, tem luz. Então, dos versos 1 ao verso 12, Jesus tem um ensino positivo e recompensador. Isso é muita graça, é muito amor, é muita ternura, é muita poesia, é muita beleza no Salvador. Ele está dizendo: vem cá. Moisés disse que não é para irar. E se você irá e chamar alguém de burro, está no inferno. Eu vou te dizer outra coisa. A mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Eu vou dizer assim: você vai andar no meio do caos, feliz, você vai ter ânimo para viver, se você for manso. Olha que ele está falando a mesma coisa, mas de outra forma: se você for manso. Quanto mais manso você for, mais você avança. E tem uma coisa: eu ainda te dou um brinde. Você herdará a terra. Então, insistindo, sendo redundante, o ensino de Jesus, ele é positivo. Enquanto Moisés disse não, não, não 10 vezes, Jesus disse ânimo, 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 ânimo 8 vezes nas bem-aventuranças. Queridos,
É possível ser luz, eu preciso ser luz, e eu quero concluir dizendo o seguinte: uma última boa nova, e eu não posso terminar sem essa, é porque talvez você deixou de ser luz, não foi por causa da tentação em si, foi por causa da opressão. Eu repito, eu trabalho com igreja há bastante tempo, mas não é só o que eu vejo, é também o que eu sou. A partir do momento que eu piso nesse laço de um puritanismo abestado, e me permita chamar, como dizia Chico Anísio, puritanismo brasileiro, quando ele falava do vampiro brasileiro, quando eu piso nesse laço de um legalismo, eu quebro com mais facilidade a luz que eu deveria ser. Agora, quando eu entendo a graça, o amor, eu amo como eu nunca amei. Eu consigo ir além. Eu consigo ir além. Talvez você deixou de brilhar. A lâmpada naquela época não era 220 nem 110. Era um pouco semelhante a essa lamparina, ou tochas, candeias, e azeite por dentro. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de luz. Jesus Cristo disse: vocês são a luz. Nesses dias de pandemia, quantas trevas nós estamos percebendo, como se fosse possível perceber a treva sem nada ver. Mas trevas no palácio, trevas na rua, trevas nos laboratórios, ninguém sabe o remédio, ninguém sabe aonde está o vírus. Quantas trevas, trevas, trevas. Jesus disse: vocês que estão aqui comigo, Ele disse: vocês são, não serão, são, vós sois, você é luz. E pode me julgar, mas eu vou usar o poeta popular. Você é luz, estrela e lua. É que Jesus ainda não tinha dado a inspiração para o cara fazer essa letra, mas ele está dizendo: você é luz, você é luz. Você diz: não, pastor, eu já fui, mas deixei de ser. Porque quando me colocaram debaixo do balaio, eu fiquei sufocado, eu apaguei. E eu quero encerrar com Mateus 12, versículo 20, com a boa nova. Eu quero terminar com esse texto que... todo texto da Bíblia é lindo, queridos. Todo texto da Bíblia é lindo, mas esse texto, falando de luz, diz assim Jesus: eu não vim esmagar a cana que já está quebrada, nem apagar a lâmpada que já está apagada. Você está entendendo? A torcida que fumega, a torcida é isso aqui, é o pavio. Naquela época não era lâmpada assim, era lâmpada assim. Então a torcida é justamente aqui o pavio. Jesus disse: eu não vim apagar o pavio. Tremendo isso. O religiosismo joga fora, cospe, pisa. Jesus disse: eu não vim fazer isso. Eu não vim cobrar de 110 volts que funcione com 220. Ele disse: eu sou 220, mas vocês são 110. Eu quero dizer que vocês serão felizes se vocês andarem comigo. Ande comigo. Mas eu não vim apagar. Eu vim acender novamente. Até que você seja vencedor sobre o juízo. Ele disse: eu vim acender. Que Deus nos abençoe. Eu preciso ser luz.
arranhado, sangrando. Eu preciso ser luz, perdendo e não achando, eu preciso ser luz. Ratos e baratas se aproximando, eu preciso ser luz. Mas eu não serei luz tão somente por cumprir determinados princípios. Eu serei luz, ainda que já só na brasa, mas eu serei luz, me aproximando de Cristo Jesus. Amém. Se você tem andado longe dele, eu não vou apagar aqui para não dar impressão ruim, mas toma aqui, filho, e anda com essa luz lá para o outro lado. Se eu apagá-la aqui, pode dar impressão ruim que acabou o culto, acabou a luz. Não acabou não, viu, filho? A luz continua acesa. Nós vamos continuar acesos. Talvez você tenha entendido o que eu falei, através da unção do Espírito. Me perdoe, muito mais do que eu falei. O que eu falei não é nada, diante do que o Espírito Santo possa ter levado você a entender, que o mundo precisa de luz. Essa luz está em você, está em mim. E nós achamos que não, nós não somos nada, não somos ninguém. A própria religião arrebentou com a gente, o religiosismo. Eu queria convidar você para fazer o que os discípulos fizeram. Sentou Jesus e eles aproxima de Jesus, entregue a Jesus, procura andar mais próximo de Jesus, seja de Jesus. Seja de Jesus. Se renda a Ele. Ele não veio apagar a torcida que fumega. Mateus capítulo 12, verso 20. Ele não veio apagar. Ele veio. Quem já morou em casa com fogão a lenha, sabe como é que faz para acender o fogo quando apaga? Jesus veio e trouxe com ele o vento do Espírito para soprar a brasa que fumega, para acender de novo. Você, eu, precisamos e podemos e seremos incendiados pelo sopro de Deus. Nós seremos incendiados. Que Deus abençoe.